A paz do Senhor, eu quero trazer um versículo que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, o versículo 48, onde o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aleluias. Esse pão a gente vai ver que ele é da vida porque ele não é para o material, mas espiritual e eterno. Então aqui ele se apresenta como aquele que vai estar nessa vida e na outra. E ele vai ser alimento. Ele é esse alimento poderoso, né? E ele veio trazer o alimento para a nossa alma. A nossa alma tem fome, tem fome. A nossa alma tem sede. Porque nós temos um corpo físico. Nós alimentamos com comida e água. Mas existe uma sede que só o Senhor tem poder de saciá-la. Só tem uma fome que só Deus tem poder, porque Ele é o Criador, Ele nos formou e nos gerou. Então Ele veio para trazer o alimento para a nossa alma humana. Louvado seja Deus. E o pão, ele é um alimento necessário. Então é necessário ter Jesus na nossa vida. O alimento ele é simples, mas ele é nutritivo. Aleluias. Jesus é simples, mas ele te alimenta, ele te fortalece. Quando nós estamos na palavra dele, quando nós vamos até ele falar com ele, oração, jejum, vida separada, quando nós entendemos que sem ele não dá para viver, sem ele nós somos infelizes, nós somos incapazes, impotentes, porque para o homem existe um limite. Aleluias. Eu vou citar aqui uns exemplos, por exemplo, pessoas que são muito milionárias, ricas. Chega a certa altura da vida, alguns estão se matando, alguns estão morrendo em cima de uma cama com uma doença. Mas muitas pessoas que servem a Deus também, sim, só que tem uma diferença. Esses vão para a eternidade, porque se alimentaram do pão da vida em vida. Aí que está a diferença. Nós temos que nos alimentar do Mestre. Não tem outra maneira de passarmos dessa vida para outra, sem ter contato, sem ter intimidade, sem se alimentar. Aleluias. E Ele tem pão quentinho todos os dias para nós através da sua palavra. Por isso é necessário crer em Jesus. Por isso é necessário confessar Jesus diante de uma igreja. Por isso é necessário não ter vergonha do Mestre. Muitas pessoas têm vergonha, muitas pessoas até confessam Jesus dentro da igreja, mas na sociedade, fora da igreja, ou até longe dos irmãos, nega, baixa a cabeça, não quer cumprimentar. E o Senhor, Ele é o pão da vida, e quando Ele está dentro de nós, aleluias, Ele nos impulsiona a não só estarmos alimentados, porque Ele tem poder de me alimentar, mas também usar a sua vida para poder estar alimentando. Então quem tem esse pão da vida, logo se percebe, porque Ele não quer só para Ele esse pão, Ele se alimenta e quer alimentar. Ele mata a sua sede e também quer matar a sede do outro, quer falar de Jesus, quer anunciar Jesus, porque sem Jesus, Ele é o único alimento que nos faz viver, e de uma maneira ampla, de uma maneira plena, de uma maneira realizada. É só nele que nós encontramos paz, é só nele que nós encontramos amor. Não existe amor no mundo, não existe paz no mundo, não existe luz no mundo. Ele é a luz que faltava e Deus enviou. E por isso quem tem essa luz, quem tem o sal, quem tem a graça de Deus, não consegue ficar sem falar dele, porque ele é a esperança para todos. Ele é aquele que veio trazer, aleluia, a vida eterna para aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que têm depositado a sua fé. E também, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ressuscitar, tirar de uma cama, tirar de um leito de morte, fechar a sepultura. É ele o pão da vida, é Ele que determina, é Ele que faz e acontece, não tem outro. Porque a palavra do Senhor diz que o nome dele está acima de todos os nomes. E não existe nenhum poder que pode passar por cima de Jesus, aleluia. Por isso eu digo para você, se você tem Jesus, você tem alimento, você tem a água, você tem a graça da salvação. E o mundo está perdido, o mundo está no escuro, o mundo já não tem mais como se alimentar, porque perdeu
a fé, perdeu a esperança. Estão ligados em ídolos, estão ligados em coisas que não se alimentam, em coisas perdidas, em coisas supérfluas, em coisas malignas. E Deus está dizendo: eu mandei o meu filho para alimentar vocês, para sustentar vocês, para trazer vocês para o meu reino. Porque foi isso que Jesus veio fazer. Nos alimentar, nos fortalecer, nos livrar dos laços do inimigo, tirar toda a corrente da maldade, tudo aquilo que estava sobre maldição sobre nós, através desse alimento puro, santo e verdadeiro que é o Filho de Deus. Nós encontramos a paz plena, nós somos realizados. Não tem outro que pode nos satisfazer, não tem outro que pode, aleluia, acessar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, como a palavra dele diz. Ele é o único que tem acesso, é o único que conhece o nosso DNA, é o único que conhece o que se passa dentro do nosso coração, é o único que conhece verdadeiramente a necessidade, é ele que sabe o fundamento, a raiz de todo mal, a raiz da doença, a raiz do sentimento, a raiz da maldade. Não existe engano diante de Jesus. É por isso que a humanidade tem que se render a ele, tem que se prostrar diante dele, tem que vir para a presença dele, porque diante dele, aleluia, não há condenação, a Bíblia diz. Quem está em Jesus é salvo. Quem está em Saramanai, Assuriaba, Sharamanai, Decandara, Labassai, quem tem Jesus tem tudo. Não precisa de mais nada, porque ele é aquele que nos nutre e nos sustenta. E hoje eu faço um convite, você que ainda não serve Jesus, você que ainda não está na presença de Jesus, venha hoje, apresente-se a ele, fale com ele, ore, diga que você quer estar aos pés do Mestre, que você quer uma vida nova, que você quer, a partir de hoje, ser sincero, ser renovado, ser transformado, para que você possa ser nutrido por esse pão que verdadeiramente tem poder de nos alimentar, de nos sustentar, de nos trazer vida, paz, esperança, alegria, gozo. Aleluia, não existe ninguém que possa fazer isso, só Ele, porque Ele é poderoso. Deus deu a Ele todo o poder no céu e todo o poder na terra. Então nós não estamos diante de qualquer um, nós não estamos diante de qualquer Deus que não fala, que não vê, que não ouve. Ele fala, Ele anda, ele vê, ele ouve, ele responde também. Aleluia, ele é maravilhoso, ele é glorioso. E quem serve a Jesus é realizado, tem paz, tem plena confiança de que ele, na hora certa, ele entra com a provisão, ele entra com o auxílio. Então não perca tempo, visite uma igreja, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Ele quer mudar a sua história, Ele quer fazer você vaso, Ele quer fazer você uma pessoa realizada e plena. E não existe outra maneira. O mundo engana a muitos aí, oferecendo várias bandejas, mas Ele é o pão da vida, é o pão que alimenta, o pão que sustenta. Curtam, comentam e compartilhem essa palavra.